Bom dia a todos. Estamos dando continuidade, então, à nossa aula sobre Revolução Francesa, nossa terceira parte. Na primeira aula, falamos sobre os antecedentes da Revolução, quais as características da sociedade francesa que possibilitaram o surgimento de uma revolução do porte que aconteceu lá, ao contrário do que aconteceu em outros países. Por que não aconteceu uma revolução antes na Áustria, na Prússia, na Rússia? Tá? Falamos então da crise econômica, do Estado que gastava mais do que arrecadava, de uma sociedade injusta, desigual, baseada no privilégio de nascimento. Aquelas divisões sociais feudais ainda permaneciam na sociedade francesa, o absolutismo monárquico, a influência direta da Igreja em assuntos políticos seculares. Isso, então, vai levar a uma crise terrível. O rei, para resolver a crise, ele chama, então, a Assembleia dos Estados Gerais, né, uma reunião para resolver o problema, envolvendo representantes dos três grupos sociais, né, o primeiro, o segundo e o terceiro Estado. O terceiro Estado não reconhece, então, a legitimidade da Assembleia, sai e faz uma nova Assembleia, chamada Assembleia Nacional Constituinte. Esse é o primeiro toque na bola para a Revolução Francesa. Aí o rei tenta fechar a Assembleia Nacional Constituinte, o povo vai para a porrada, derruba, toma a Bastilha, símbolo da opressão do rei, em 14 de julho de 1789. E aí, então, é o primeiro passo, aí começa a Revolução Francesa. Né? 10 anos de Revolução Francesa. Longo e dolorido processo de emancipação do povo francês, com altos e baixos, avanços e retrocessos. Então, começa não apenas a Revolução Francesa, mas também termina a chamada Idade Moderna e dá-se início à Idade Contemporânea, de quão importante é esse movimento. O povo, então, estimulado, influenciado, inspirado pelos ideais iluministas. Falamos aqui muito dos iluministas franceses, de igualdade, liberdade e fraternidade, impõe uma nova sociedade, uma nova constituição, e o rei francês Luís XVI estaria então sujeito à autoridade da nação francesa. Agora cria-se a noção de cidadania. O povo francês não é mais súdito, o povo francês agora é cidadão do seu próprio país, e esse país é legitimado, o governo é legitimado pela nação francesa. Então, cidadania, nacionalismo, como conhecemos hoje, surge com a Revolução Francesa. A divisão social agora não é mais entre primeiro, segundo e terceiro Estado. Está de acordo agora com a renda. Então, nós temos agora a alta burguesia e o resto. Né? Então, nessa primeira fase, temos a chamada da Revolução Francesa, monarquia constitucional. Muita gente queria decapitar o rei já desde imediato, mas a alta burguesia, né, que liderou então a Revolução Francesa, no começo ela é muito revolucionária, quebra tudo, mete o pé na porta, mas depois que ela chega no poder, a burguesia ela se torna mais conservadora. Então eles pensam, para que matar o rei? Né? Vamos manter o rei como na Inglaterra, né? Um rei seguindo, obedecendo à Constituição. Então chamamos essa primeira fase da Revolução Francesa de monarquia constitucional. Tá? Ainda é monarquia, não é imediatamente Revolução República. Não, não é bem isso. Então, o rei não aceita, né? Ele aceita a contragosto, é claro, mas aí ele começa a fazer um plano para fugir da França, se encontrar com o rei da Áustria, liderar as tropas reacionárias. Né? Muita gente fugiu da França, os nobres, membros da igreja, até mesmo alguns camponeses acabaram ficando lá da nobreza e fugiram também. Então, qual era a ideia do rei? Invadir a França e acabar com a Revolução Francesa, com o apoio da Prússia, da Áustria, até da Inglaterra e da Espanha, evitando que a revolução se alastrasse pela Europa inteira. Mas a história já estava correndo, a história já estava avançando, e não é porque o rei Luís XVI quis frear que ia dar certo.
Ele é capturado, então, em 21 de junho de 1791, na cidade fronteiriça de Varennes, e ele é, então, levado de volta a Paris, é preso, é julgado e condenado à morte. E aí, então, depois que ele é decapitado, a esposa dele, Maria Antonieta, aquela mesmo que falou, se não tem arroz que substitua por macarrão, opa, se não tem pão que comam brioches, ela também é decapitada, o filho dele morre na prisão, então é instituída a República Francesa. Aí começa a Primeira República. Eu acho que os franceses estão na quarta, porque, spoiler, a França não continua revolucionária para sempre. Depois volta a monarquia. É assim que funciona a história. Então, o período republicano, gente, atenção a isso, ele é dividido em duas partes. Primeira parte, a convenção. Segunda parte, o diretório. E acho que a gente pode falar em, assim, a República em consulado. 3 partes da República Francesa, tá? Não confundam, tá bom? Monarquia constitucional, República. Dentro da República você tem 3 formas de governo. A convenção, que falaremos agora, depois vem o diretório e, por fim, o consulado. Então, gente, vamos lá. Essa primeira convenção vai de 1792 a 1795. Num primeiro momento, no primeiro ano da convenção, o que era a convenção? O parlamento francês, né, onde ficavam debatendo lá os deputados franceses, eles, então, representantes do povo, entre aspas, né, porque a maioria eram compostos por burgueses, a maioria não, todos eles eram burgueses. Essa convenção, ela era o parlamento, né, onde era o legislativo, mas durante essa transição, quando o rei é morto, o judiciário e o executivo se misturam. Então, a convenção é uma mistura dos 3, tá? É o parlamento governando. O parlamento, então, escolheu uma junta para governar e também para julgar. Bem absolutista, no final das contas. Então, no primeiro ano, nós temos a Convenção Girondina e depois temos a Convenção Jacobina. Aí você pergunta, o que é isso, girondino e jacobino? Gente, hoje em dia a gente fala muito em esquerda e direita, né? Há uma polarização política muito intensa no Brasil atual. Essa diferença na política entre quem é de esquerda e quem é de direita. Vocês já ouviram falar disso, né? Extrema direita, centro-direita, centro-esquerda. O que é isso? De onde vem essa diferença? O que é essa diferença? Antes de a gente falar, até para a gente comparar com a política atual, a gente tem que entender que o parlamento, imagine só, a Câmara dos Deputados, que é a convenção, tá? Câmara dos Deputados. Os deputados estão lá sentadinhos no seu assento, só que aí a patotinha gostaria de sentar de acordo com seus interesses, né? Com suas afinidades políticas. Então, a direita sentavam juntos o pessoal chamado Gironda, os girondinos. Eles eram, então, membros da alta burguesia, conservadores, eram contrários à participação popular. Tanto é que nessa primeira fase da Revolução Francesa, com os girondinos no poder, o voto ele é censitário, ou seja, exclui a participação popular. Apenas quem tinha renda poderia, então, votar e ser votado. Ok? Então, à direita sentavam os girondinos, conservadores, contrários à participação da população mais pobre, atendia os interesses da alta burguesia. Do outro lado, sentava, então, o pessoal da esquerda. À esquerda sentavam os jacobinos, que era o pessoal da média e baixa burguesia, que queriam ampliar os direitos para todos os cidadãos, ampliar a participação política dos cidadãos, mesmo os mais pobres. A base de apoio deles era os sans-culottes, né, a classe mais pobre da França. A massa de despossuídos da França era os sans-culottes. Então, os jacobinos buscavam maior participação popular da população mais pobre e ampliar os direitos e proteger também economicamente os mais pobres. Os girondinos, à direita, da alta burguesia, enfatizavam maior liberdade econômica, enquanto o pessoal da
esquerda enfatizavam maior igualdade de direitos. Isso se parece com o Brasil de hoje? Rápido, gente, me dê um retorno aí. Será que isso se parece com o Brasil de hoje? Essa diferença esquerda e direita? Quando a gente fala assim, o pessoal da esquerda, geralmente a gente associa então, isso aí, Jennifer, Pedro, Caroline, acho que sim, e tem a ver, né? E realmente para você ver o quanto a Revolução Francesa ainda está presente num país como o nosso. Nos Estados Unidos, o pessoal também, guardado suas devidas é, características próprias, né? Especificidades da política americana, há também essa diferença. Mas é claro que a esquerda americana é tipo centro-direita do Brasil, tá? É um pouco diferente, mas tem essa diferença, essa divisão ainda, esquerda-direita. E aí eu não falei do centro, né? Que tinha um centro, tinha um pessoal que sentava justamente ao centro, que era o Maria vai com as outras, era o pântano, a planície. Né? É o PMDB hoje em dia, tá? Ou então, como o Bolsonaro disse que nunca ia pedir apoio para eles no parlamento, seria o centrão, tá? É o centrão. Apoia quem está no poder. O PT está no poder, eles apoiam desde que pague. O Bolsonaro está no poder, eles apoiam desde que pague. Olha só como parece, né? Cara, eu brinco dizendo, cara, que o Brasil é a França pré-revolucionária, cara. Ninguém acredita em mim, cara. Ninguém acredita. Então, o que os jacobinos, né? Quando chegar, Jennifer diz muito igual. O que os jacobinos, quando chegam ao poder, o que eles fazem? Aí eles promovem políticas que favoreçam os mais pobres, até para evitar, né, uma insurreição popular e a Revolução Francesa perca o controle. Porque imagina só o pessoal passando fome, enfrentando inimigos externos, né, exércitos da Áustria, da Prússia, tentando invadir a França. Então, eles colocam uma nova Constituição. Vejam bem, a Revolução Francesa ela começa com a Constituição aprovada. Eles criam uma nova Constituição, Constituição do ano 1, em que abolem a escravidão nas colônias. Isso é muito interessante. Eles tinham abolido a servidão, mas agora abolem também a escravidão antes dos Estados Unidos, muito antes do Brasil. Eles abolem, então, a escravidão nas colônias, na Guiana Francesa, no Haiti, em Santo Domingo, né, que era o Haiti hoje em dia. Mantém os salários estabilizados, né, para os patrões não pagarem menos os salários para os trabalhadores, mantém congelado o preço dos alimentos, sabe? E imagina só se o pessoal tivesse que pagar R$ 40 na França por 5 quilos de arroz. Porra, meu irmão, o povo ia botar fogo e ia decapitar todo mundo, cara. Ia botar fogo no país inteiro, né? Não é nenhuma sugestão, tá bom, gente? Não estou dizendo para vocês fazerem isso, não, tá? Por favor, estou falando da história, não de hoje. O que é? O pai não pode pagar R$ 40 em 5 quilos de arroz? Claro que pode. Ela vai comprar um PS5 para você. O que são R$ 50 no quilo de arroz? Pois é, a gente fala assim, falam isso hoje em dia, que o brasileiro não se revolta. Eu tenho medo de revoluções, vou ser sincero, eu sou tanto quanto... Não é que eu seja conservador, sabe? Mas eu desconfio das revoluções, sabe? Não estou dizendo para botar, sabe, encher garrafinhas de Coca-Cola de vidro, é claro, não vai fazer suco de plástico, colocar gasolina, colocar um pavio de pano, acender e tacar na polícia. Não estou falando isso, cara. Não estou falando isso, tá? Por favor. Isso. Vamos protestar. Nota de repúdio. Isso, coquetel Molotov. Nota de repúdio. Aliás, o coquetel Molotov, cara, eu achava que era russo, mas eu acho que é finlandês. Cara, e fez um estrago contra os próprios russos quando os russos tentaram invadir a Finlândia. Então, meu irmão, imagina só, gruda e queima. Não funciona, nada mais funciona nesse mundo, cara. Então, gente, a escola pública é inventada pelos franceses, pelos jacobinos durante a Convenção também. Isso é interessante, né? A criação de criar o sentimento de nacionalidade, de cidadania, então passava por criar escolas para o povo, porque a educação era uma coisa da elite. Antes da elite da nobreza, da igreja, né? Sempre a educação controlada pela igreja. Aos ricos que poderiam pagar, então, tutores,
e professores particulares, agora escola para todo mundo. E mais tarde, no governo de Napoleão Bonaparte, ele torna isso obrigação do Estado. Então, olha como a gente deve à Revolução Francesa. Então, gente, mantendo a população mais tranquila, eles também criam o Comitê de Salvação Nacional, que era um órgão para pensar estratégias para vencer os invasores que queriam acabar com a Revolução. E criam também o chamado Tribunal Revolucionário, porque além dos inimigos estrangeiros, havia também inimigos dentro da Revolução que queriam solapar, sabotar a Revolução por dentro. Havia muito reacionário, membros da nobreza, membros da igreja, até mesmo pessoas comuns que não gostavam como a Revolução estava caminhando. Ter decapitado o rei foi algo muito traumático, ter fechado as igrejas, e tinha essa característica anticlerical da Revolução, né? Então, entendo, por mais que o pessoal na França revolucionária, a maioria não fosse ateísta, um ou outro, quem sabe, mas eles eram contra a Igreja Católica. Eles eram contra a igreja formal, né, institucionalizada. Então, eles acreditavam numa religião mais natural. Né? Os iluministas sempre falavam isso do deísmo, de uma revolução, de uma religião que visse Deus como o grande orquestrador, um grande jardineiro, grande arquiteto do universo, e que estivesse, então, quase sendo o cosmos, quase sendo o universo e a natureza. Então, eles, olha, até mesmo mudaram, os franceses mudaram o calendário. Ao invés desse calendário gregoriano que a gente usa hoje em dia, eles criaram um novo calendário de acordo com as estações do ano. Então, cada mês tinha as características do clima, da estação. Então, um mês que ventava muito, mês ventoso, que tinha muita bruma, muita névoa, brumário, que nevava, nevoso. O mês que, quando frutificavam, né, dava-se frutas, era o frutoso. Eu não lembro de todos, e no mês muito quente, do termidor. Tá? Então, vejam bem, até isso mudou, a Revolução Francesa ela mudou os meses, mudou o calendário. Em vez de ser o calendário contado do nascimento de Cristo, suposto nascimento de Cristo, porque talvez Cristo tenha nascido no ano 3 antes de Cristo, né? Cálculos sempre dão muito errado. Então, eles criaram o primeiro ano da Revolução, né? Um novo calendário. Então, tinha gente dentro da França que sabotava a Revolução. E aí, então, eles criam o Tribunal Revolucionário, que prendia, julgava e condenava à morte os traidores da Revolução, os traidores da nação francesa. Então, se sua amiguinha não gostava de você porque você estava encantando o namoradinho dela, ela te denunciava, diz, essa daí dá para os nobres, entendeu? E ela está aliada com a igreja. Aí chegava o tribunal, prendia a pessoa, levava, julgava, condenava e decapitava em praça pública. E todo dia, então, eram várias cabeças rolando. A pessoa exagera, diz que sangue banhava as ruas de Paris. Sangue, muito sangue. Então, isso começou a afetar a popularidade dos jacobinos. Os jacobinos ficaram doidos, começaram a decapitar todo mundo. Um bom Pedro Henrique diz assim, do nada, acontecia, cara. Acontecia. Você acha que durante a ditadura militar no Brasil, você não gosta de ter professor de história porque ele te reprovou. Aí, mó comunista aí, mó comunista. Vai na casa dele, tá lá cheio de livro do Karl Marx. Aí chegava a polícia, descia o cacete e sumia com o cara. E aí? Né? É igualzinho também, cara. Governos totalitários são assim. Seja na Alemanha nazista, seja na Rússia do Stalin, seja durante a ditadura militar dos milicos aqui no Brasil. Então é assim, cara. E aí, olha, um exemplo clássico, aquele cientista químico, agora não lembro o nome dele, cara, me escapou o nome dele, cara, desde onde que me escapou, eu não anotei o nome dele, que é um químico francês muito importante, como se Lavoisier, esse é o nome dele. Lavoisier era um cara genial, contribuiu muito, jovem, casado com a esposa dele também genial, ajudava ele nos experimentos científicos dele, contribuiu muito para a ciência, para a química moderna. E ele era nobre, mas ele participou do lado da Revolução Francesa e ele era
tesoureiro, cara. Imagine que um cara, um safado, algum cientista que tinha inveja dele, denunciou ele para o Tribunal Revolucionário, forjou prova, e ele foi decapitado, cara, sabe? Foi decapitado. E hoje em dia a gente sabe que foi tudo armado contra ele, sabe? Tipo uma lava-jato. Tipo uma lava-jato. Os caras aí... Não vou defender o Lula e o Witzel, não. Mas tipo isso, sabe? Só que ele não merecia. Já o Witzel merece. Merece, mas não por esse... Tá? Mas esse é outro papo. Só farpa, cara. Hoje eu tô todo. Então, gente, praça pública seria legal. Né? Ele não ficou feliz de dar tiro no bandido, de bancar o Rambo, o careca. Então, cara, não seja por isso. Gente, eu nem deveria salvar, eu vou salvar esse vídeo no YouTube só depois que eu fizer umas adaptações. Gente, então, vamos falar aqui dos alguns líderes da Revolução jacobinos, que é bom vocês saberem. Danton, gigantão, grandão, fortão, meio bobão, mas muito bom também. Líder da Revolução Francesa, era um cara mais que não queria tanto banho de sangue, acho que devia pegar mais leve. Tinha, então, o Herbert, que era um cara mais, Botafogo mesmo, sabe, fazer uma revolução de verdade, não essa palhaçada. Tinha o Marat, que é daquele cara da banheira, não sei se vocês já viram uma pintura que é chamada assim, acho que é Assassinato, Morte de Marat. Está lá o Marat, ele tinha problema de pele, então ele trabalhava, né, escrevia, assinava lá os documentos, sempre numa banheira. Ele ficava quase o dia todo numa banheira cheia d'água, botava uma prancheta e ficava lá trabalhando. Chegou uma maluca e deu uma facada nele. E aí, então, tinha o grande líder, que é o Robespierre, chamado de incorruptível. Mandou muita gente para guilhotina, mas como disse alguém por aí, quem defende a guilhotina entra na fila. Então, antes de você rir de alguém que está se ferrando, mas sendo perseguido, e você sabe, é um safado mesmo, tem que sofrer mesmo, tem que ser preso, tem que ser julgado, mas às vezes quem julga ele passa do limite da lei, você tem que tomar cuidado, porque quem defende guilhotina entra na fila. Então, nosso amigo Robespierre, ele é acusado também de desvio de dinheiro, parece o Brasil, né? E então, decapitado também. Então, essa fase de decapitações, banho de sangue, chamaremos então de Era do Terror, tá? A Era do Terror manchou de sangue os jacobinos, e aí então há um golpe de Estado chamado Reação do Termidor, Reação Termidoriana, 1794. A alta burguesia dá um golpe, por isso é reação. Eles iam falar, caraca, estão matando gente pra caralho, o que a gente vai fazer? Os burgueses dão um golpe de Estado chamada Reação Termidoriana, porque aconteceu no mês do Termidor. Todas aquelas grandes conquistas do povo francês dadas pelos jacobinos vão lá, os girondinos da alta burguesia, e acabam. O voto que se tornou universal volta a ser um voto censitário. Congelamento dos preços, tudo acaba. Como é que o povo se sente? O povo fica muito puto, é claro, né? E se revolta de novo. E aí, então, é criado um novo tipo de governo, diretório. Ao invés de ser a convenção governando, elegiam-se cinco diretores para formar o diretório. E é claro que eles eram membros da alta burguesia, tá? E aí, então, esse diretório muito conservador, atendendo os ideais da burguesia, não consegue atender os anseios da população. Há uma grande revolta liderada por um cara chamado Graco Babeuf. O Babeuf, em 1796, ele cria a chamada Conspiração dos Iguais, como o nome está dizendo. Bom dia, Isabelle. Tudo bem com você, querida? A gente já está terminando, mas ainda temos 5 minutinhos, tá? Sem problema. Depois, se você quiser, você pode rever essa humilde aula no nosso canal do YouTube. Então, a Conspiração dos Iguais, uma espécie de socialismo, era quase uma revolução socialista antes do Karl Marx. Interessante isso, né? Então, assim, uma conspiração para promover a igualdade, uma revolução onde todos realmente seriam iguais. É claro que as Forças Armadas
se alinham com o diretório e esmagam essa conspiração, essa revolução, uma revolução dentro da Revolução Francesa, é esmagada, mas fica aquele medo, cara, o diretório não consegue, então, manter a ordem dentro de casa e, com muito esforço, consegue conter o avanço externo. E aí, nesse meio tempo, surge um cara chamado Napoleão Bonaparte, um jovem general genial, de 26 anos apenas. Ele com um exército capenga de franceses maltrapilhos, mal armados, mal treinados, mal alimentados. O cara enfrentava exércitos, muitas das vezes, 5 vezes maiores que o dele, da Prússia, da Rússia, da Áustria, muito melhores aparelhados, melhores treinados, exércitos profissionais, e vencia, porque ele utilizava uma técnica, ele sabia utilizar muito os canhões menores, ele fazia vários cálculos para melhorar a eficiência, a eficácia da utilização desses canhões. Então, ele conseguia vencer exércitos muito maiores, um gênio, e virou um herói. E aí, se inspirando na Roma republicana, tanto é que até os membros da convenção usavam a estola romana, né, para parecer com romanos, né, da República Romana, os símbolos da Revolução Francesa são inspirados nos símbolos da República Romana, antes do Império. Então, Napoleão se vê quase como um daqueles generais romanos, né, heróis, vencendo os inimigos da França, da Revolução, e voltava para a França carregado de glória, o povo adorava o cara. Então, a alta burguesia pensa, puxa, a gente pode botar esse cara no poder? E ele pode dar jeito, porque ele é carismático, ele é forte, ele passa confiança e ele tem um pulso firme. E é isso que a França precisa. Então, a Revolução Francesa acaba quando Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado chamado Golpe do 18 de Brumário, de 1799, 9 de novembro de 1799, golpe do 18 Brumário. Ele toma o poder, dissolve o diretório e instaura o chamado consulado, governo formado por 3 cônsules, ele próprio, Roger Ducos e Sieyès. Então, vira, na verdade, uma ditadura, os outros são de enfeite. Lembra muito o triunvirato do Júlio César, do Crasso e do Pompeu, né? Então, 3 generais governando a França, e aí termina, então, a Revolução Francesa. Mas meio que a Revolução Francesa ela continua com o próprio Napoleão. Aí começa a era napoleônica, o consulado, depois vem um consulado único, consulado vitalício, e depois ele chama a população e pensa, já que eu sou fodão mesmo, já que eu sou bichão brabo, você não quer que eu seja, então, o imperador da França? A pessoa, boa ideia, Napoleão. Boa ideia. Você pode ser o nosso imperador. Tá? Você pode ser o nosso imperador, que a gente prefere. É melhor mesmo. Tá? Vou terminar aqui, tá, gente?